Alô, amigos, nós estamos aqui com mais um YouTube, nesse canal, O Espírito ou Olhar Crítico de Rui Martins. Eu espero que vocês curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam, porque a força desse canal virá com um número maior de pessoas inscritas. Isso é muito importante. Mas vamos lá, o tema de hoje, o tema é ainda relacionado com o Mundial, com a Copa do Mundo. Nessa Copa do Mundo, na qual a seleção argentina se tornou tricampeã e mundial e derrotou a França, que era a campeã mundial. O que será? O tema é a seleção branca da Argentina. No final do Mundial de Futebol no Catar, mesmo quem estava muito empolgado com o melhor de todos os jogos, sem dúvida foi o melhor de todos os jogos, notou, de um lado, uma equipe europeia, a da França, metade branca, metade negra, e do outro, uma equipe sul-americana totalmente branca. E nos estádios, entre os 40 mil torcedores da Argentina, em todos os jogos, até o final, a televisão não mostrou nunca torcedores negros. Seria o mundo ao inverso? Por isso, pouco antes da prorrogação e da cobrança dos pênaltis, enviei rapidamente por WhatsApp a alguns amigos e colegas a pergunta. E essa pergunta também posso fazer a vocês podem responder depois no comentário. Qual era a pergunta? Por que a Argentina não tem jogadores negros? O que você acha? Pouco antes da conquista do tricampeonato mundial pela Argentina e a sagração de Messi como melhor futebolista do mundo, recebi algumas respostas. Primeira, a Argentina deve ser ligeiramente racista. Segunda, porque na Argentina houve poucos escravos africanos. Eles preferiam os índios. Terceira, porque há poucos negros na Argentina. Quarta, porque os argentinos usaram os negros como bucha de canhão nas suas guerras internas. Falta a sua resposta, se não é igual a essas, hein? Então, terminado o jogo, e com essas respostas, decidi fazer algumas pesquisas e me senti confortado ao saber ter havido muita gente intrigada com isso, inclusive na mídia africana. Mas antes de prosseguir, é importante assinalar não haver nessa indagação e nessa preocupação sobre a ausência da negritude na seleção azul-celeste qualquer tentativa de desmerecer sua vitória. Uma vitória merecida. Na verdade, seleção branca ou seleção colored, isso não prova grandes coisas. Isso não prova nada. O Brasil sempre contou com craques afrodescendentes, como o Pelé, considerado o melhor futebolista do mundo. Porém, isso não significou melhores condições de vida e nem leis sociais melhores para a população negra ou mestiça brasileira. O importante, mais importante do que ter uma seleção de futebol misturada, é ter equipes de deputados e de senadores com participação de afrodescendentes. Deputados, senadores, políticos,
prefeitos, vereadores afrodescendentes. Mas essa conquista é recente e ainda é bastante minoritária. Vejam as fotos da Câmara dos Deputados, dos senadores, e vejam lá se é diferente da plateia ou dos estádios com os torcedores argentinos. Mas vamos lá, o tema é outro, né? Mas retornando à questão da negritude no Mundial, essa questão mereceu atentos comentários, mostrando uma visão geral da questão. O primeiro destaque seria para o comentário publicado no blog Náufrago da Utopia, por Dalton Rosado, sob o título A Maestria Africana no Futebol, no qual se acentua não ter sido só o 4º lugar mundial conquistado pelos africanos com o Marrocos. Na verdade, destaca Dalton, o 2º maior futebolista do mundo, Kylian Mbappé, é africano de origem, filho de imigrantes na França, vindos da República dos Camarões. O simpático Mbappé, francês, afrodescendente. Sou fã dele, gostei muito. Dalton destaca ainda que a seleção celta dos belgas ou Diabos Vermelhos tinha 9 jogadores negros. A Alemanha, que no passado nazista perseguia os não-arianos, tinha no Catar 7 futebolistas black. O mesmo ocorreu na seleção inglesa, com 2 afrodescendentes na equipe principal. A Espanha, 4 jogadores negros e Portugal, 6, entre eles um brasileiro, alagoano de origem índia e africana. Nessa relação dos grandes futebolistas negros, não se pode esquecer o maior de todos, o brasileiro Pelé, descendente de escravos importados da África pelo Brasil, como são todos os negros e todos os mestiços, componentes da mais da metade da população brasileira. E já que falamos em Pelé, esperamos que ele melhore. Ele está no hospital, ele está numa situação um tanto grave, informou a imprensa hoje. Esperamos que ele se recupere. Pelé, que foi praticamente meu colega no 6º Giacozeme, no Exército, em Santos, onde eu servi, e ele também. Eu tinha 19 anos quando saí, ele tinha 18 anos quando ele entrou. Pelé, meu colega, no Exército Militar. Alô, Pelé. Meu segundo destaque é para o texto do colega Rafael Barifossi, também antes do final do Mundial, publicado pela BBC News Brasil, com bastante audiência online. Muito mais do que a minha audiência. O seu lead sintetiza bem a preocupação do artigo. De um lado, um país europeu, que tem pelo menos metade dos jogadores negros no time. Do outro, um país sul-africano que não tem nenhum. E, para não dar a impressão de estar sozinho, Rafael cita outros jornais que também perguntaram por que a seleção argentina é tão branca. Será que ela usa homo? Esses jornais que perguntaram isso, alguns. O Washington Post, dos Estados Unidos. O The Guardian, da Inglaterra. A rede Al Jazeera, do Catar. E o portal UOL, do Brasil. Depois de citar ter sido criado o mito de uma Argentina branca de descendentes europeus, Rafael lembra uma frase do presidente Alberto Fernandes no ano passado. Dessa frase ele teve que se retratar, né?
Não foi bem recebida. Qual era a frase? Os mexicanos vieram dos índios. Os brasileiros vieram das selvas. Mas nós, argentinos, chegamos de navio. Muito boa. Mentira! Esse mito, segundo o sociólogo Guillermo Orsi, perdurou até recentemente, mesmo porque só no recente censo de 2010, a Argentina perguntou à sua população quem era afrodescendente. Se você não pergunta, também não existe. Quem é que vai responder? Ainda mais ser afrodescendente quando existe tanto racismo. As respostas mostraram haver atualmente só 150 mil afrodescendentes da Argentina, ou seja, 0,36% da população. Piada! Embora ativistas digam ser muito maior esse número, mesmo porque um teste piloto anterior mostrava haver 2 milhões de afrodescendentes ou 2% da população na Argentina. E outros ativistas dizem que tem mesmo mais. Segundo o ativista e advogado Ali Delgado, que ele mesmo é negro, citado pela BBC, muitos não sabem e outros não querem saber no caso de terem embranquecido para não sofrer os estigmas associados à negritude. A miscigenação ou os casamentos mistos podem fazer a negritude embranquecer. Vocês sabem disso. E diz mais o Ali Delgado, o negro é com frequência considerado um estrangeiro. Não se concebe um negro argentino. Ele mesmo, o Ali Delgado, disse que na rua, quando alguém fala com ele, diz assim, mas você é estrangeiro? E ele diz, não, mas eu sou argentino. Mas o cara diz, mas aqui na Argentina não tem negro. De onde você veio? Viu? Outra explicação seria da grande mortalidade negra por doenças, epidemias, como a da febre amarela, por serem pobres, declinando a população depois do tráfico de escravos. Mas vamos voltar lá ao nosso Ali Delgado, porque ele tinha uma conclusão que eu estava esquecendo de acrescentar, é a de que, para muitas pessoas, o negro é com frequência considerado um estrangeiro, não? Não há negros nas universidades, nem entre os professores, nem entre os políticos, nem nos postos mais importantes dos âmbitos empresariais ou na justiça. Mas então, onde estão os negros se há 300 anos eles eram 1/3 da população argentina? Sumiram. Uma explicação é a de terem morrido nas guerras nacionais argentinas, inclusive uma guerra com o Brasil, mandados para a linha de frente, segundo a BBC, que poderíamos interpretar como usados como bucha de canhão. Eles iam na frente, levavam os tiros, morriam, e os soldados brancos sobreviviam. Outra explicação, então, seria essa das epidemias. Essas hipóteses já teriam sido refutadas, prossegue Rafael, da BBC, citando um artigo no Washington Post, da professora de História Latina na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, Erika Edwards. Houve um apagamento dos negros na sociedade argentina, quando a Argentina decidiu, nos últimos séculos, atrair imigrantes europeus, como parte de um projeto de nação mais moderna e branca. Segundo Ali Delgado, um raro argentino
negro, como já disse, houve um genocídio discursivo, misturando-se negros com índios e não se considerando afrodescendente quem, por miscigenação, não tem mais pele escura e nem cabelo crespo. E o que dizem os negros africanos a esse respeito? Então, para concluir, uma rápida vista da mídia negra. O site de informação da África francofone, Africpi, dedicou um grande espaço sobre a questão da seleção branca argentina, destacando que a mestiçagem ocorrida em diversas gerações teve um papel importante no branqueamento dos antigos escravos. Eles foram clareando, ficaram pardos e foram até ficar brancos. Mulheres de origem negra procuraram ser consideradas ameríndias para serem favorecidas por leis em favor de seus filhos mestiços. Se elas se dissessem afrodescendentes, elas não ganhariam uma série de apoios do governo. Porém, o fator mais importante teria sido a decisão de antigos presidentes argentinos em favor de imigrantes brancos logo depois do fim da escravidão. Assim que terminou a escravidão, não havia mais mão de obra. E daí? Quem é que vai ser imigrante? Resposta: para eles, a modernidade, o progresso e o futuro do país estava na aceitação de europeus e que deveriam europeizar o país, rejeitando também a cultura africana trazida pelos escravos. O sul do Brasil, o Uruguai e Cuba fizeram o mesmo. Mas a Argentina, diz o jornalista Ya Kanté, entrevistando o jurista Mamadi Kuroma, foi o único a criar a imagem, então a Argentina foi o único país a criar a imagem de país branco. Assim, o presidente argentino Justo José de Urquiza seguiu as ideias do filósofo e diplomata Juan Batista Alberdi e instituiu e incluiu na primeira Constituição do país a emenda 25, na qual se lê, entre aspas, o governo federal favorecerá a imigração europeia, fecha aspas. Em consequência dessa preferência europeia e branca, o ex-presidente argentino Sarmiento dizia, no fim do século XIX, dentro de 20 anos, será preciso ir ao Brasil para se ver negros. 4 milhões de imigrantes europeus chegaram à Argentina entre 1860 e 1914, enquanto os mestiços afrodescendentes iam se integrando aos brancos. Assim, Mamadi Kuroma, depois de relacionar todos os tipos de mestiços e as atuais migrações do Cabo Verde e mesmo do Brasil à Argentina, conclui que a seleção argentina, isso é importante, hein? Esse é o final desse meu papo, é o final dessa conversa. Atenção, a seleção argentina não é tão branca como parece. Foi o caso do Morocho, o mestiço Diego Maradona, e de outros futebolistas argentinos. Ou seja, tem muito mestiço enrostido na branquitude argentina. O que é uma boa coisa. Num país mais diversificado do que tentaram criar certos políticos com o objetivo de mostrar uma nação moderna. E você? E você, o que você acha? Por que a seleção argentina é branca? Nada a ver com a nossa seleção, hein?
Não se esqueça de se inscrever, senão esse canal acaba, hein? Curtir e compartilhar, discutir. Só não pode me xingar no comentário. Pessoal, muito delicado. Eu respondo sempre, como eu falei, respondo. Manda comentário, eu respondo. Quando houver 1000 comentários, daí eu não garanto, mas por enquanto, tranquilo. É fácil responder, só há alguns comentários. Vamos reforçar esse canal? Agora que terminou essa luta, agora que saímos desse buraco em que estávamos, esse canal e o que eu escrevo no Observatório da Imprensa e no Correio do Brasil, agora vai tudo mudar, vamos agora acompanhar esse novo Brasil que começa agora dia 1º de janeiro. E se você vir depois do dia 1º de janeiro, que começou no dia 1º de janeiro, vamos então reforçar esse canal para que nos vejamos com mais frequência. Ok? Boas festas e bom ano novo para vocês todos. Grande abraço.